O budismo originou-se na Índia e foi introduzido na China cerca de 500 anos após a morte de Shakyamuni. Durante esses 500 anos, propagou-se pela Índia, passando por consideráveis progressos e mudanças doutrinárias. Após a sua introdução na China, continuou a se expandir na Índia, independentemente do budismo da China. Aqui, entretanto, estamos interessados nos primeiros 500 anos após a morte de Shakyamuni, que são fatores principais para determinar as características do primitivo budismo chinês. Vamos rever resumidamente a história do budismo na Índia durante esses 500 anos. De forma turbulenta, a ordem budista dividiu-se nas escolas Theravada, conservadora, e Mahasanghika, progressista, 100 anos após o falecimento de Shakyamuni. Mais tarde, cada uma dessas escolas subdividiram-se novamente. No primeiro século a.C., existiam cerca de 20 escolas. Dizem que cada uma delas tinha opiniões diferentes e estabeleceu o budismo em diferentes regiões da Índia. Ao mesmo tempo em que tais divisões em grupos ocorriam, formavam-se um confronto entre as escolas antigas, lideradas pelo clero, que se devotava aos estudos do Abhidharma ou obras explicativas, um novo movimento popular que recebia o apoio dos leigos budistas, que enfatizavam o culto às stupas, que continham as relíquias do Buda, cada qual clamava ser o verdadeiro seguidor do Buda Shakyamuni. Aqueles do novo movimento denunciavam as escolas Abhidharma, chamando-as de Hinayana, ou pequeno veículo, e se denominavam de Mahayana, ou grande veículo, compilando as escrituras Mahayanas em rápida sucessão. Assim, as chamadas escolas Hinayanas e o novo movimento popular Mahayana espalharam-se em diferentes regiões. No desejo de estender sua influência, tanto o Hinayana como o Mahayana propagaram seus respectivos ensinos além dos limites da Índia. O Hinayana principalmente no sudeste da Ásia, o Mahayana na Ásia Central, incluindo Pamir e a bacia de Tarim. Assim, ambas as escolas contribuíram para a expansão do mundo budista. Essa é uma descrição extremamente resumida do budismo na Índia durante 500 anos após a morte de Shakyamuni. Na Índia, as 20 escolas Hinayanas e o movimento Mahayana desenvolveram-se através do tempo como um processo histórico. Entretanto, quando o budismo foi introduzido na China, esse processo de desenvolvimento e a organização sistemática da doutrina não foram levados em consideração. Isso é, cada monge missionário levava a doutrina de sua respectiva escola. Tanto as doutrinas das várias escolas Hinayanas como as escrituras Mahayanas foram trazidas para a China ao acaso, onde todas foram aceitas sem nenhuma distinção e consideradas como os ensinos do Buda Shakyamuni. Essa introdução dos sutras teve grande influência no desenvolvimento do budismo chinês. Os budistas chineses defrontaram-se então com a difícil questão de como organizar e sistematizar esses numerosos e diversos ensinos de acordo com a vida de pregação do Buda. As tentativas para resolver essa questão deram início à prática da comparação e classificação dos sutras, característica própria do budismo chinês. Outra característica é que o budismo foi introduzido e propagado na China diretamente das traduções chinesas dos templos budistas e não mais tendo como base os textos em sânscrito. A prática da classificação comparativa dos ensinos do Buda realizou-se amplamente na China e continha uma avaliação e sistematização criteriosas das escrituras em termos de seu método de ensino, a ordem em que foram propagados, sua finalidade, conteúdo e assim por diante. Essas tentativas de sistematização
passaram a predominar por volta do século V a.C., atingindo o apogeu nas dinastias Sui e Tang. Como consequência, vários tipos de classificação foram deixados. Porém, o sistema de Tiantai, conhecidos como 5 períodos e 8 ensinos, ultrapassou qualquer tentativa de classificação, baseando-se em sua própria iluminação, que pode ser perfeitamente igualada à de Shakyamuni. O sistema de Tiantai permanece como uma realização monumental na história do budismo na China.